Então, ativados e ativadas por Deus, eu me chamo Pastor Elon. Eu tô aqui para mais um vídeo com vocês. Então, gente, ó, se inscreva no canal, tá? Não esquece disso. Deixa o seu like, porque, ó, de tempo corrido, a gente tá dentro do carro, mas a gente faz o vídeo para você. Um forte abraço, vamos pro vídeo. Solta a vinheta, papai. A gente vai entrevistar hoje um pastor muito abençoado e eu quero que você faça o caminho todo comigo, porque vai ser uma bênção. Fique aí, porque eu creio que através dessa vida Deus vai ativar a sua. Então, isso é muito importante você entender. Você entender que através desse vídeo aqui Deus pode mudar a tua história. Então, vamos lá conhecer essa bênção, não só na minha vida, mas na vida da Igreja do Evangelho Quadrangular. Tem uma história, e essa história eu quero que você conheça junto comigo. Vem comigo. Parei aqui rapidinho só para te lembrar, não esqueça de se inscrever no nosso canal, não esqueça de deixar o sininho ligado, porque agora toda quinta-feira a gente tem vídeo novo no canal, tá? Toda quinta-feira às 7h30 a gente tem vídeo novo no canal, então dê o seu joinha, se inscreva no canal. Então, gente, a sua história é incrível, é incrível. Eu só sei uma coisa: Deus tirou ele do ver o peso e colocou ele no ministério. É linda a história. Você não vai perder essa história, para que Deus venha ativar assim, a tua vida. É um cara que Deus ele fez algo sobrenatural na vida dele. Então, se você quiser saber um pouco sobre isso, acompanhe, continue assistindo aqui. Não sai daí, que a gente está indo para lá agora, pra casa dele. E aí, vem-te embora. Então, ativados por Deus, já estou aqui na casa do homem e a gente vai começar uma entrevista muito bênção de Deus para a tua vida. Então, fica ligado, porque já eu mostro para vocês quem é, tá? Você não vai perder nenhuma oportunidade agora, porque a ativação vai começar a partir de hoje na tua vida. Bem, meu nome é Antônio Cordeiro, sou pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular já há 24 anos. Atualmente estou em Santa Isabel do Pará, um campo missionário abençoado, hoje com 90 igrejas em congregação, fazendo um trabalho muito especial. E nós estamos aqui para somar nesse quadro abençoado dos ativados. Agora ele vai responder para a gente aqui muita coisa. Talvez ele está acostumado a estar em cima do altar falando com o povo, mas agora ele está aqui com a gente. Eu tenho a honra de poder entrevistar esse homem de Deus aqui juntamente com você. Então, desde já, deixe o seu like, tá? Se inscreva no canal e vamos para mais uma entrevista com ele, pastor Antônio Cordeiro. Vamos lá. Então, vamos lá, pastor. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor aqui. O senhor falou sobre a sua biografia aqui com a gente. E a gente viu que hoje o senhor está no outro patamar, mas não foi à toa que o senhor chegou aqui, não foi de paraquedas que o senhor chegou aqui. Então conte um pouco aí, pessoal, a sua história, desde que eu já soube que o senhor já foi para o Ver o Peso, já caiu lá no Ver o Peso, já é um conterrâneo lá no Ver o Peso, já. Conta um pouco da sua história para a gente aí. Mas eu, como todo bom vencedor, né? Tem que passar na escola do ver o peso, né? Eu estava vendo aqui uns detalhes aqui que eu fiz questão de frisar. Eu cheguei aqui em Belém do Pará em 1988, há 36 anos atrás. O senhor veio da onde? Eu sou de Fortaleza, Ceará.
Meu pai já estava aqui em Belém, e meus irmãos já estavam aqui. Na verdade, faltava só eu e a minha mãe. E nós fomos os últimos que viemos para cá. E como um bom cearense, tentando vencer nessa terra maravilhosa, nós tínhamos que passar pelo Velpeso, né? Mas é importante frisar que nós vivemos bons momentos ali naquele lugar e conhecendo a cidade, as portas foram se abrindo e nós começamos a trabalhar como comerciário. Nessa época a gente não era nem da igreja, mas conheci o pastor Maurício trabalhando nas casas pernambucanas, trabalhava nas lojas Visão. O senhor era vendedor? Eu era vendedor, o pastor Maurício também, então, e a gente veio crescendo assim na cidade e acabamos, depois de passar por essa etapa, vindo para Ananindeua, onde de Ananindeua tivemos uma revirada na nossa vida, porque foi a época que nós casamos, nós constituímos família, aí passei a trabalhar em outros ramos e, por fim, nós chegamos a um momento na nossa vida que eu queria mais liberdade. E quando o senhor casou, o senhor já era evangélico? Não. Eu e a pastora Sônia se conhecendo no Velpeso. Ela trabalhava na loja Visão, João Alfredo e eu também. Nossa! E foi lá que começou a nossa história. Mas, mesmo longe ainda do Senhor, sem conhecer os caminhos, tinha uma coisa interessante. Nós tínhamos sempre os mesmos propósitos, os mesmos objetivos, os mesmos planos. Não existiam os planos dela e nem os nossos planos. Não existia o meu dinheiro e o dinheiro dela. Nós sempre tivemos isso e, por conta disso, nós conseguimos conquistar a nossa primeira casa própria, conseguimos montar alguns negócios na época. Eu me lembro que a gente foi comerciante em diversas áreas, distribuidora de bebidas, mercadinho, loja de confecção de roupas. Então, a gente chegou a montar alguns comércios diferenciados na Cidade Nova, até que chegou um momento que nós éramos representante comercial de pneus de carga da Michelin e eu resolvi ter uma vida mais livre. E nessa época, eu pesquisei algo que poderia me dar liberdade e renda. E eu descobri que era possível como um taxista. Do Velpeso, o senhor sai para ser vendedor e de vendedor o senhor aceita a profissão de taxista. Porque eu comecei a ver um camarada que ganhava muito dinheiro por dia se tivesse seu carro, né? Então, eu tinha condição, a gente conseguiu administrando de uma maneira mesmo focada, comprar um carro zero, comprar tudo que tinha placa de aluguel e tudo. E eu fui para a praça trabalhar no carro novo e graças a Deus nessa época abriu o Shopping Castanheira, olha só. Nossa. E eu comecei a trabalhar no Shopping Castanheira como um dos associados. E foi lá que aconteceu um fato, depois de pouco mais de 6 meses que eu estava lá com o shopping, nós fomos vítimas de um assalto. Então esse assalto, ele aconteceu, eu me lembro muito bem, era numa quinta-feira santa, na véspera de um feriado, e foi terrível. Aquele assalto nós fomos levados para ser morto e somente o Senhor para nos livrar disso. Mas o senhor não sabe, o senhor não conhecia Jesus, o senhor não sabia. Já tinham falado com o senhor? Não, que tinham falaram muito, só que eu não queria saber de Jesus. Cearense, né? Não. Eu estou dizendo para você que eu queria liberdade.
Liberdade para estar na rua, liberdade tendo dinheiro, liberdade tendo independência, liberdade para fazer aquilo mesmo que a carne pediu. E aí, naquele assalto, aconteceu um livramento, que eu não entendi, depois que nós saímos daquele cenário, porque aconteceu um fato interessante. Um casal me levou até a Anhangueu, aí num certo lugar onde eu parei, havia uns assaltantes, cercaram o carro, me tiraram, botaram na mala, fizeram aquele negócio todo. Sim, sim. Um me levou para as matas do Aurá, para lá acabar comigo, e os outros foram fazer assalto no carro. E o que ficou para me matar, eu senti que ele vacilou e eu fui conversando com ele, e enfim, eu consegui sair das matas com vida, mas saí perturbado, saí revoltado, porque você tinha uma vida como você estava procurando, uma vida com liberdade, que você tinha dinheiro, e eu saí de lá com muita raiva, tanto que eu encontrei alguns comerciantes da área do Júlia Cefé, na época, que estavam numa Kombi, eram pelo menos uns 4, todos armados, caçando os bandidos que estavam fazendo ali assaltos na área. E quando eles souberam que o dono do táxi que tinha sido assaltado era eu, eles me colocaram dentro daquela Kombi e me deram uma arma para que a gente fosse caçar aqueles bandidos, que eles tinham roubado muita gente naquela. Nossa. Foi uma noite terrível aquela quinta-feira. E moral da história, naquela mesma noite, acho que por quase meia-noite já, nós conseguimos achar o carro, todo furado de bala. Tive a madrugada inteira fazendo um procedimento, voltando para casa. E esse carro passou 20 dias na concessionária por ser novo, para poder ser feito todos os reparos. Já tinha como é o nome? Já tinha o seguro do carro. Tinha o seguro aí, e acontece que quando eu voltei a trabalhar, eu não voltei normal. Interessante que a revolta era tão grande que eu passei a andar armado. Eu sempre tive arma. Sempre que eu pude, eu tinha arma em casa e na época eu me lembro que o armamento que eu tinha era um 38, era duplo ele, niquelado, bonito na época, eu gostava muito. E da maneira que eu me aprontava em casa para sair, vestindo uma cueca, calça, meia, camisa, eu terminava tirando aquele revólver dentro do guarda-roupa, enchendo ele de bala e colocando uma cintura para poder trabalhar. Porque qual era o meu alvo? Era encontrar os caras para matar. Eu fiz isso durante 2 semanas aproximadamente. 2 semanas o senhor saía para trabalhar? Saía para trabalhar, mas eu saía e quando me via eu estava lá no local aonde tinham me levado, a área que eles pertenciam, para tentar enxergar algum para fazer. Mas qual é a parte da sua história que o senhor já entra de cabeça para conhecer realmente Jesus? Eu contei essa parte toda do assalto para você entender. Primeiro houve a questão do assalto, depois o período de revolta, porque eu fiquei perturbado espiritualmente, o desejo, a ânsia de morte era muito grande. E sempre que eu vinha para casa, à noite, eu parava ali na BR-316, próximo do viaduto, a última parada de ônibus, era próximo da Marco Marcelino, e ali eu ficava esperando uma corrida, um acerto, para não voltar para a cidade nova que eu morava na época, sem nenhum passageiro, sei lá, era a saideira. E havia um camarada que vendia lanche, tinha um trailer de lanche lá na parada. E eu estava lá, dentro do meu carro, quando eu vi um camarada chegou, bateu ali no vidro do meu carro, eu baixei o vidro e ele disse: vem cá, você é o motorista? Eu tinha um pseudônimo, bonitão, né?
Na época eu já era chamado de bonitão. Aí eu disse sim, você que foi camarada assaltado, ele foi. Sabe, pastor, levou sorte, porque todos os que foram antes de ti assaltados, eles não voltaram com vida. Eu disse, mas o negócio é que Deus olhou para mim e tal, eu já falei de Deus naquela hora, mas agora é diferente. Se bobear, vai comer fogo e tal. Mostrei para ele o revólver, aí aquele cara com a paciência de Jó, ele mete a mão ali na sua calça e puxa ali um Novo Testamento, aqueles pequeninos de bolso. Nossa! Aquele azul. Aí ele disse assim para mim, olhando para mim, dizendo assim, disse, amigo, se tu tivesse com essa arma, tu tinha morrido. Mas se essa arma tivesse contigo, tu não teria nem sido assaltado. Aí o camarada me afrontou e disse, olha, posso falar um pouco contigo sobre a minha fé? E eu não estava querendo ouvir de fé nada, mas eu fiquei como que paralisado e ele começou a falar de Jesus. E eu me lembro que ali naquela conversa surgiu o primeiro contato. E como eu sempre parava ali, ele sempre vinha, falava comigo, e na segunda ou terceira vez ele me convidou para ir na igreja. E eu aceitei. Nós fomos para a igreja numa terça-feira. Foi o senhor e a sua mulher junto? Levei a minha esposa junto. Eu cheguei em casa e disse para ela, olha, nós vamos conhecer uma igreja assim, que me convidaram. E ela aceitou e nós fomos na Marambaia, na Rua Esperanto, aonde o pastor Paulo Queiroz estava na época que começou o grande movimento chamado Corredor dos Milagres. E ali eu me lembro que eu sentei, como sempre, né, que vai para a igreja, lá no final, lá para trás, para ver se ninguém incomodava a gente. E estavam cantando um louvor, eu nunca esqueço. Aquele louvor foi a explicação por que eu não morri. Eles cantavam ensinando aquele louvor, dizendo que tem anjos. Tem anjos nesse lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em toda a direção. Nossa! Aí começaram a cantar. Aí eu fui entender que, aí dizendo que esse hino fala de proteção, que são os anjos de Deus ali enviados pelo Senhor para nos abençoar. Eu entendi que quando eu estava lá naquela mata do Aurá, aqueles anjos o Senhor enviou para me tirar vivo daquele lugar. Amém. E eu quero te falar uma coisa, irmão. Naquele dia eu não falei para ninguém, mas naquele dia eu já me converti, já entendi que o Senhor tinha me dado o livramento e eu estava aceitando no coração aquele Senhor. Mas a ativação não tinha acontecido ainda. Não. Isso aí foi o primeiro contato que eu falo assim mesmo com Deus. E você sentir que você, de alguma forma, tinha sido cuidado de uma maneira diferenciada por Deus. Foi ali. Tinha alguém ali guardando o Senhor. Isso, naquele momento eu entendi que, porque todo mundo falava, cara, como é que tu se livrou? Ninguém se livra dessa quadrilha. E eu entendi que foi os anjos. Então, gente, ó, aqui a gente vê a história de um cara que veio do Ceará. Sim. Veio do Ceará, entrou no Ver-o-Peso, começou a vender as coisas, foi assaltado por uma quadrilha que não livrava a cara de ninguém, tá aqui, e que encontrou o Corredor dos Milagres. Eu me lembro, até hoje a gente tem os Corredores dos Milagres na Igreja Quadrangular. Mas pastor, estou resumindo aqui para o pessoal, mas aí chega a trajetória, onde foi que o senhor chegou na trajetória para ser o pastor? Bem, eu passei ali na igreja da Marambaia um pouco mais de um ano. E foi muito rápido, porque eu estava com sede, né? Eu estava ali... Primeiro amor.
no primeiro amor. Então, comecei a ir para a igreja praticamente todos os dias. Só que eu tinha um problema. Eu gosto de contar essa história, porque eu não deixei de ser taxista, tá? Depois que eu me libertei daquela, como é que se diz? Eu era um camarada que eu digo que eu precisava de libertação por causa do desejo de matar que eu tinha. Sim. Então, eu continuei taxista e lá na igreja da Marambaia, era assim, apinhada de gente. Então, era uma multidão entrando e uma multidão saindo. Então, eu escolhia um culto de 6 da tarde para ir, e o culto terminava 15 para as 8, e 15 para as 8 terminava o culto, o pastor estava dando a bênção apostólica, estava na porta, já para pegar a corrida, já para ligar o luminoso. Aí eu tinha no meu coração, a minha primeira alma que eu ganhei foi a minha mãe. A minha mãe, ela dizia assim, que eu nunca ia para o evangelho, porque eu era uma pessoa muito ligada no mundo. E ela era muito católica, ela dizia para os meus irmãos, que já estavam no caminho, irmãs, aliás. E ela dizia assim, eu só vou no dia que o cordeiro foi. Então eu fui e ela se ferrou. Que aí eu disse para ela, tu vai comigo, tu disse que só ia se eu fosse. Aí eu ganhei ela, só que a mamãe, olha só como eu fazia. A gente morava na Cidade Nova, e ela vinha para Marambaia de ônibus, para assistir o culto com a gente. Aí eu estava trabalhando ali no Castanheira, e eu ia na hora do culto para lá. Aí eu encontrava com ela lá. Só que quando terminava o culto, eu queria trabalhar, para aproveitar que era muita gente, mas só que a mamãe estava lá. Aí eu ficava olhando, não dava para liberar a mamãe, para vir pendurada na mamãe, porque o ônibus que passava para a Cidade Nova, na Marambaia, nesse horário já vinha cheio do Ver o Peso. Cara de gente do Ver o Peso. Aí eu tinha um problema, porque eu não ia deixar a mamãe e acabava, muitas vezes, às vezes que ela ia para a igreja, eu tinha que parar tudo mais cedo e voltar para deixar ela em casa. Aí eu pensei, né, vou procurar uma igreja perto de casa. Essa foi a minha ideia. Eu achei uma igreja simples, lá no conjunto Guajará 1, em Ananindeua. E lá nessa igreja, eu fui lá e conheci uma pessoa maravilhosa que hoje é o saudoso pastor Maurício, né? Lá a igreja era enorme, grande, mas a igreja só tinha parede, não tinha janela, não tinha porta, não tinha piso. Os bancos eram ficados pelo chão, na areia, no chão batido. A própria luz a gente ligava com 2 fios pendurados e juntava. O interruptor era a gente pegando as vezes de toque. Porque se a gente pegasse um separado do outro, estava choque. Mas se a gente juntasse, não dava. Era um macete. Aí eu, dá para ir de pé lá de casa para lá, e a gente não conhecia a igreja. Aí eu disse, vou levar a mamãe para lá. Levei a mamãe para conhecer a igreja lá. Mãe, olha que igreja quadrangular e tal. Quando a velha chegou lá, ela assistiu o culto. E na volta eu digo, mamãe, e aí gostou? Ela disse, não. Aí ela começou a ver, não, a igreja é pobrezinha, não tem quase ninguém, Aí eu peguei e comecei a dizer para ela, mãe, mas o Senhor colocou essa igreja aqui no nosso perto de casa para nós. E quando a senhora vir para cá, aí a igreja vai ter mais gente, vai ter mais recursos, porque a senhora vai ofertar aqui, a igreja vai ficar melhor. Aí eu fui tentando convencer ela desse jeito. Demorou demais, porque ela até hoje gosta muito do Paulo Queiroz. Mas eu consegui, porque ela começou a fazer umas amizades com esse senhor na igreja e deu para ficar. Só que quando ela ficou, o Espírito Santo falou no meu coração, é para ti se congregar nessa igreja. Aí eu disse, mas como? Essa igreja é tão simplesinha, essa igreja é pequena e tal, acostumado com as outras bocas. Então tudo que eu usei de argumento ao mamãe, o Espírito Santo dizia para mim, não, mas quando tu voltar vai ter mais gente.
Quando tu dizimar, ofertar, ela vai ter mais condições, vai ser melhor. Nossa. E aí eu fui me congregar na igreja do Guajaraú. E ali no Guajaraú foi que as coisas aconteceram. Ali nós tivemos No Guajaraú o senhor foi batizado? Não, fui batizado na Marambaia, com o pastor Paulo Queiroz. Passei um ano lá e fui lá para o Guajaraú. Cheguei lá no Guajaraú, conheci o pastor Maurício, que na época me colocou para estudar o ITQ. Eu nem sabia o que era ITQ. E com o ano que eu estava estudando o ITQ, nesse ano ele foi transferido, foi para Marabá, e veio o pastor Mário César para lá. E foi na época que eu concluí o curso, e o pastor Mário César ele me indicou para o pastor Pedro Tavares, e o pastor Pedro Tavares, sem me conhecer, por indicação do pastor Mário César, me deu a primeira oportunidade, que foi a primeira igreja que eu assumi lá no Icuí, Guajará, em Ananindeua. Assim me perguntou a ativação. A ativação aconteceu, foi no Guajará. Por que as coisas aconteceram rápido no Guajará? Porque eu cheguei no Guajará 1 e eu entendi que eu tinha uma missão ali. Enquanto eu estava na Marambaia, eu era um consumidor dentro da igreja. Eu ia na terça-feira para receber curas, ia na quarta-feira para buscar o Espírito Santo, que era o Espírito Santo, ia na quinta-feira para buscar a bênção de prosperidade, ia na sexta-feira para buscar a quebra de maldição, ia no domingo para receber a bênção da família. Mas eu só ia para pegar, só ia para receber, só ia buscar para mim. Só que no Guajará, quando o pastor Maurício ele me puxou para o lado dele, ele começou a me mostrar que nós fomos chamados para servir. Maior é o que serve. E aí o negócio começou a funcionar, porque eu procurei de todas as formas fazer alguma coisa na igreja para crescer o reino de Deus. Então a minha ativação aconteceu lá quando eu entendi que nós fomos chamados para gerar e não para estar consumindo. Olha, gente, é isso que eu falo muitas das vezes na ativação. A gente precisa entender qual é o nosso verdadeiro chamado. E uma pergunta, pastor, que eu faço para o senhor foi ativado, mas aonde foi que o senhor sentiu a dificuldade? O senhor foi ativado, porque toda vez que Deus ativa a nossa vida, a gente sente a dificuldade, porque é tipo quando você pega, você é eleito um vereador, primeira vez na vida, você não sabe o que você vai fazer. Então, fui eleito, e agora? O que eu vou fazer? Então, eu fui chamado e fui ativado. O que o senhor realmente, o senhor tomou essa decisão, assim, que Deus ele tocou no senhor, qual foi as decisões que o senhor tomou na sua vida? Bem, deixa eu tentar ver se eu consigo te responder de uma maneira que seja direta para você que está aí nos acompanhando nesse canal aí. Porque olha só uma coisa, quando eu fui ativado, eu não tive essa dificuldade de dizer, e agora, o que eu vou fazer? Por quê? Porque quando eu fui ativado, quando Deus realmente abriu a minha mente, que eu entendi que eu deveria me preocupar mais em dar do que receber, em estar ali mais servindo do que ser servido, eu comecei a praticar isso nos grupos missionários. Olha, dentro da igreja, eu me lembro que eu nunca fui um diácono na igreja, mas eu fiz todo o trabalho do diaconato sem estar nomeado como diácono. Mas eu fiz tudo, inclusive como presidente de grupo de homens, que eu cheguei a ser em 4 meses na igreja do Guajará, cheguei a assumir o grupo por conta de um grande trabalho que eu fiz nesse final de ano, quando eu cheguei lá, em 4 meses. No ano seguinte eu já estava presidente, e aí teve um congresso nacional em Fortaleza, e eu fui para o congresso nacional, e lá no congresso nacional eu recebi o meu chamado ali, eu entendi
eu entendi que ali eu tinha que começar a minha história de servir. E não demorou, veio a oportunidade de pastorear, mas dentro da igreja. É importante frisar isso, porque às vezes a pessoa espera primeiro receber um título para fazer. Dentro da igreja eu já fazia tudo que um pastor faz. É um conforto para a vida do meu pastor Mário César, o que me indicou para a obra. Pastor Maurício não, pastor Maurício eu ainda estava muito cru, mas o pastor Mário César era um conforto para ele, porque eu tomava conta da igreja e tomava até decisões na ausência dele, porque eu não esperava que me mandasse. Eu via, identificava a necessidade e supria. Então, quando veio essa ativação, aí eu não fiquei perdido. Por quê? Porque tem uma coisa que nós precisamos entender. Se você realmente for ativado, ninguém precisa você lhe mandar fazer nada. Porque já tem o Espírito Santo que já delega para ti aquilo que você vai fazer. Amém, amém. Gente, eu quero fazer só mais uma pergunta aqui para o senhor, para a gente finalizar. Como o senhor sustentou essa ativação? Isso aí é um negócio que a gente precisa falar há muito tempo, mas eu vou tentar falar em pouca coisa. Sempre há algo que nos traz o desânimo. Sempre há aquele famoso balde de água fria. Por quê? Eu vou tentar te mostrar o porquê. Porque você que está ativado, você tem foco, você tem o seu norte, você tem os teus objetivos, você sabe o que quer e você entende que pode chegar lá. Só que a maior parte, infelizmente, daqueles que estão do nosso lado não consegue ver, não consegue chegar. E aí a dificuldade de manter é essa, porque se você de repente der ouvido para alguém que diz, mas não vai dar certo, mas assim não pode, assim, se você der esse, então como é que eu mantive e até como é que eu mantenho até hoje? Eu sempre procuro ouvir a Deus. E quando eu digo ouvir a Deus, não é ficar esperando Deus falar aqui no meu coração, não. Porque Deus fala através de pessoas, mas é dar ouvido àquelas que realmente são as pessoas certas. Porque Deus, ele usa as pessoas, mas você tem que conhecer a vida dessas pessoas que Deus está usando. Porque não é qualquer profecia, qualquer palavra de conhecimento, sabedoria, que eu aceito, não. Eu paro algumas vezes, eu diminuo o ritmo, mas quem consegue fazer isso são pessoas que realmente têm história, têm experiências e que certamente eu reconheço que eles já passaram naquele caminho que eu quero passar. Amém. Para finalizar esse momento tão especial, eu sei que você está aí agora dizendo, puxa, que palavra, isso aqui é um ensino para minha vida. Eu tenho 28 anos, você tem quantos anos, pastor? Desculpa. 30 anos a mais que você. 30 anos a mais que a gente. Então, aqui, eu quero que o senhor deixe uma palavra para quem aqui vai começar uma ativação. Deus falou com ele e foi ativado. Foi ativado por Deus. Quero que o senhor deixe uma palavra para essa pessoa agora. Minha palavra é que você nunca esmoreça na tua fé. E para isso é preciso uma vida de comunhão com Deus. E aí vem mais um detalhe. Vida de comunhão com Deus exige renúncia. E a renúncia vai depender somente daquele que realmente quiser continuar ativado. Então, gente, isso aqui é maravilhoso para todos nós. Eu espero que você tenha gostado, pastor Cordeiro. Muito obrigado por esse tempo que nós passamos aqui juntos. Se eu quiser agradecer, você pode ficar à vontade aí. Eu quero só dizer que eu fiquei muito feliz de ter sido convidado pelo pastor Elon para esse momento especial. Isso para ele eu não tenho tido
essas oportunidades, né? Mas eu vou te falar uma coisa, porque eu tenho amado muito o lugar que Deus tem me colocado. Amém. Às vezes eu não faço nem muita questão de sair daquele que é o meu quadrado, né? Vamos falar assim. Mas eu estou feliz de ter participado desse momento, espero que tenha lhe ajudado aí até mesmo encontrar ativação na sua vida, porque uma coisa é certa, o Senhor, Ele não me chamou à toa não. Amém. Jesus, Ele não pagou um preço para a gente ficar aí sendo mais um no meio da multidão, não. Então essa ativação, ela está com certeza no ponto aí dela acontecer na vida daquele que se permite. Então se permita e você vai ver que o que vai acontecer vai ser coisas maravilhosas. Agora, só um detalhe que eu esqueci de falar, é a questão do medo. Do medo. Tem pessoas que têm medo, pastor, de fazer aquilo que Deus está lhe direcionando. Deixa eu te contar um segredo. Não tenha medo não, porque Ele dá a missão e Ele é que faz a missão. Ele só nos usa como instrumento. Amém. Que Deus nos abençoe. Então, gente, nós falamos aqui com esse homem de Deus, pastor Cordeiro. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de dar o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal e se prepare porque ainda vem muita coisa boa aqui. Já saiu, imagina o que vem por aí, é o que eu digo, o melhor de Deus ainda está por vir. Um forte abraço, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Fique ligado porque tem muito mais novidade para você em nome de Jesus. Tchau, tchau, gente. Obrigado por estar. Um abraço. Abraço. Tamo junto.